Prezados irmãos e irmãs, queridos jovens e crianças, a paz do Senhor, que a graça de Jesus, o alento da Mãe Maria Santíssima, o carinho e a proteção do Santo Irmão Aldo nos acompanhe em nossa reunião de domingo, nos preparando para a semana que se inicia, nos dando força, saúde e sabedoria para que a gente possa vencer todos os dias da nova semana e nos santificarmos ainda mais. Para darmos início ao nosso culto de domingo, eu peço a gentileza da igreja para se colocar em pé. Com muita alegria em nosso espírito, vamos juntos orar. Deus Pai, que alegria, Senhor, por estarmos em vossa presença, em vossa casa, diante de vosso divino Espírito. Que alegria termos o Senhor Jesus bendito aqui conosco, nos alimentando e nos dando paz. Que honra recebemos vossa visita, Virgem Maria, vossa visita, Santa Vó Rosa, e que bom ter o Senhor ao nosso lado, santo e querido irmão Aldo, nos ajudando, nos perdoando, nos amando e nos conduzindo para os céus. Agora, com o nosso coração contrito, com nosso espírito feliz, eu suplico, Mãe Maria Santíssima, que na reunião desta manhã de domingo, a Senhora alimente nossa fé, nossa esperança, alimente a nossa paciência, concedendo a todos nós mais humildade e sabedoria para lidarmos com os desafios que a vida apresenta. Santa Vó Rosa, que na reunião desta manhã de domingo, a Senhora possa manifestar em nosso meio vosso grande poder de consolar, de confortar, de dar vida ao nosso espírito, de dar saúde ao nosso corpo e nos ajudar a sermos mais firmes na fé, fiéis e perseverantes até o fim da nossa jornada nesta terra. Querido e santo irmão Aldo, entrego em vossas preciosas mãos a nossa santa reunião. Dirija-nos ao profeta do Altíssimo, dirija os cânticos, que o coral de santos permaneçam conosco, o coral de anjos pequeninos cante, continue cantando, louvando junto com o coral e com a igreja, e que todos os atos da nossa reunião sejam para a honra e glória do reino dos céus e da Igreja Apostólica, honra e glória para o nome do Senhor, Santo Irmão Aldo, e para o nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Igreja Forte. Com poder celestial.
Amém. Irmãos, que em nossa casa possamos ter o hábito tão bom de colocarmos os hinos para tocar e cantar, seja no aparelho de rádio, CD, no computador, no celular, porque nós alimentamos com os hinos e também afastamos os maus espíritos, porque os espíritos do mundo não suportam os louvores a Deus e eles não ficam ali. Por isso é importante termos o hábito diário de colocar a hora milagrosa, os hinos para cantar, tocar, porque isso nos ajuda, nos alimenta e protege a nossa casa, protege o nosso lar. Além de ser um instrumento de Deus, nossos hinos, para alimentar a fé nas crianças, nos jovens e em nosso coração. Porque vamos ouvindo e aquela palavra sagrada vai enriquecendo o nosso espírito. Eu vou nesse momento ler um testemunho muito bonito, publicado em nosso boletim, sobre o milagre que a nossa irmã Margarete Magalhães, de Americana, congregação de Americana, contou. Relata nossa irmã sua jornada de fé e superação diante de uma grave enfermidade. Em dezembro de 2022, iniciou sangramentos frequentes e após diversos exames, foi diagnosticada com miomas uterinos. O volume do útero aumentava progressivamente, chegando a quase 1.000 centímetros cúbicos, equivalente a 1 quilo. Isso em dezembro de 2024, muito acima do normal, que fica em torno de 90 gramas ou 90 centímetros cúbicos. Apesar dos medicamentos, o sangramento persistia e as dores se intensificaram. Sempre confiando no poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, buscando em oração o alívio às suas dores, com muita fé e esperança, não desanimou e procurou novos especialistas. Em janeiro de 2025, realizou histeroscopia com biópsia que confirmou um carcinoma de células claras do endométrio, câncer tipo raro e agressivo. A médica encaminhou o caso para tratamento especializado no hospital da Unicamp e em maio de 2025, nossa irmã Margarete foi submetida a uma cirurgia de 9 horas, considerada muito difícil, com necessidade de transfusão de sangue. Porém, antes de iniciar a cirurgia, buscou o amparo celestial de nosso Deus e de nossos poderosos santos. Após complicações iniciais, surpreendeu os médicos com uma recuperação rápida, recebendo alta da UTI em apenas 3 dias e voltando para casa logo em seguida. Poucos dias depois, já estava novamente ativa na igreja, regendo, cantando e testemunhando o milagre da cura. O tratamento prosseguiu com radioterapia, braquiterapia e quimioterapia intensas, enfrentando efeitos colaterais como dores musculares e queda de cabelo. Em agosto de 2025,
os médicos já afirmaram que ela estava curada. Mas em janeiro de 2026, concluiu todas as etapas do tratamento, superando toda esta adversidade. Nossa irmã Margarete reconhece que além da medicina, sua força veio da fé em Deus, em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima e em nossos santos poderosos. Atribuiu sua cura e rápida recuperação à intervenção divina, afirmando que hoje vive sem dores, sem sangramento e com plena saúde. Seu testemunho é uma declaração de gratidão e certeza que sua vida foi preservada por um milagre e graça celestial. Aí está um testemunho muito bonito da nossa irmã Margarete Magalhães, que alimenta a nossa fé e é mais uma das milhares e milhares de provas do grande poder que nós temos em nossa igreja, o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Mãe Virgem Maria. Agora nós vamos alimentar nosso espírito com uma palavra preciosa, falando justamente da glória, da autoridade e poder que a Santa Avó Rosa possui. Poderosa ela é o título do hino.
Amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, agora vamos meditar na palavra que o Santo Irmão Aldo publicou no boletim de fevereiro de 2012 e tem o seguinte título: O poder e o ministério que a Santa Vó Rosa possui para proteger o seu povo. E essa mensagem o Conselho de nossa Igreja transcreveu na íntegra no boletim editado ontem, 14 de fevereiro. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, prometeu à sua Igreja o envio do Espírito Consolador, conforme está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na Igreja Apostólica, cremos que a Santa Vó Rosa foi preparada por Jesus Cristo para exercer este ministério de consolador, conduzindo o povo à santificação e à vitória contra o pecado. Assim como o Senhor concedeu autoridade aos apóstolos, também confiou à Santa Vó Rosa o governo espiritual da Igreja para guiar os fiéis na justiça e na verdade. A Santa Vó Rosa possui o poder vivificador para santificar, dar vida ao Espírito e aperfeiçoar toda pessoa de boa vontade que deseja permanecer na Igreja Apostólica, que busca transformar sua vida para melhor abandonar maus pensamentos, livrar-se dos vícios e dos costumes contrários à vontade do Pai e libertar-se dos sentimentos nocivos como raiva, ódio, ciúme, inveja, impaciência, intriga, orgulho, vaidade e soberba. Ela tem o poder de conceder àqueles que desejam permanecer no reino dos céus as mais belas virtudes que nele existem, transformando o coração contrito em verdadeiro filho de Deus, perfeito em tudo, útil à sociedade, à família e à Igreja. Cumpre-se em seu ministério a promessa de Jesus sobre a missão do Consolador, quando ele declarou: o Consolador, quando vier, o Espírito da verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desde que a Santa Vó Rosa recebeu o seu precioso galardão, é notável a quantidade de pessoas que têm se convertido e, por meio dos ensinos da Igreja Apostólica, têm sido convencidas a abandonar o mundo pecador, aprendendo a viver com justiça, honradez e honestidade em toda a sua conduta. Por sua vez, a Santa de Deus concedeu a mim, irmão Aldo, a honra de participar do seu santo ministério de consolador, com o ministério de seu sucessor e representante do seu grande poder, com a missão de manter a Igreja unida na fé e na obediência a Cristo Jesus. Através do meu ministério de profeta apostólico, a Santa Vó Rosa vem governando e dirigindo a Igreja, concedendo-nos grandes vitórias ao manter o povo unido, a mim, irmão Aldo, a ela, o Consolador, e a todo o poder celestial. Também tem amparado a vida particular dos apostólicos que creem e confiam sem duvidar no ministério e poder da Santa Vó Rosa, e em mim, irmão Aldo. Sob essa divina proteção, o inimigo de nossas almas não consegue derrotar os fiéis e consagrados, pois a Santa Vó Rosa lhes concede vitórias, realizando milagres para proteger, consolar aqueles que enfrentam lutas e provações diante das adversidades da vida. As dificuldades surgem, pois fazem parte do cotidiano humano. Contudo, a Santa Vó Rosa, junto a mim, irmão Aldo, e com o poder que recebeu do nosso Deus e Pai, bem como de Jesus, são eles a garantia da vitória dos fiéis, protegendo-os sob seu manto santo de paz e consolo.
para que sejam vitoriosos a cada dia e mereçam essa proteção. É necessário que todos os apostólicos mantenham sua fé firme e depositem plena confiança nessa Santa de Deus, em Cristo Jesus e na obra que Ele estabeleceu. A Igreja Apostólica, a vitória espiritual depende da perseverança, como ensina a palavra: sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glorifiquem a Deus Pai e a Jesus Cristo pela promessa e cumprimento da vinda do Consolador, a Santa Vó Rosa, que guia a Igreja Apostólica em santidade e verdade. Sejam também agradecidos a estes santos por terem escolhido e preparado a mim, irmão Aldo, para que o governo da igreja permanecesse teocrático, dirigido por Deus, e para que, sendo usado por esta Santa Poderosa como seu sucessor e representante, eu possa ajudar os irmãos e irmãs, amparando-os, curando-os e libertando-os de todos os males. Sejam agradecidos por esta gloriosa obra, a fé apostólica que transforma a vida e fortalece o povo de Deus, preparando-nos para o reino dos céus, para a honra e glória de Deus Pai e Senhor, para todos sempre. Amém. Uma palavra muito bonita e edificante que o Santo Irmão Aldo deu à igreja em fevereiro de 2012, nos mostrando o poder e o ministério da Santa Vó Rosa para proteger o seu povo. Eu quero destacar, amados, um ponto importantíssimo que o Santo Irmão Aldo nos mostrou sobre o poder que a Santa Vó Rosa possui para santificar, dar vida ao nosso espírito e nos aperfeiçoar conforme a vontade de Deus. Isso é muito importante porque é o nosso futuro, presente e futuro, e está ligado ao que somos, porque mexe com o nosso comportamento, mexe com a nossa forma de ser como pessoa, com os nossos sentimentos. E essa transformação é valiosíssima porque o que sentimos, o que somos de verdade, o que pensamos, é a manifestação do nosso espírito. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa cheia de ciúmes, é o meu espírito que é assim. Se eu sou uma pessoa cheia de inveja, é o meu espírito que é assim. Se eu sou uma pessoa impaciente, é o meu espírito que é assim. Se eu sou uma pessoa vaidosa, é o meu espírito que é assim. Se eu sou uma pessoa soberba, é o meu espírito que é assim. Se eu sou uma pessoa rancorosa, cheia de ódio, é o meu espírito que é assim. Só que tem um problema. Quando eu deixo o meu corpo, o espírito sai do corpo. E este meu espírito, que sou eu, o corpo nada mais é do que uma casa temporária. Nosso corpo é uma casa temporária para o espírito. Quando eu deixo essa casa temporária, que é o meu corpo, o que eu sou de verdade, que é o que está no espírito, permanece. E aí é que mora o perigo. Por quê? O meu espírito precisa ir para um lugar. Se ele fica na terra, com o reino das trevas estará.
Então ele precisa subir. Mas para subir, eu tenho que estar em condições de morar com os santos e anjos. Por quê? Se eu continuar na soberba, eu serei soberbo no céu. Se eu continuar com inveja, eu serei invejoso no céu. Se a pessoa sobe com inveja, ela vai invejar o galardão do outro santo. Ela vai invejar a coroa da Santa Avó. Porque a Santa Avó Rosa tem uma coroa e eu não tenho. Vai começar por aí a briga. Se este espírito está cheio de soberba, ele vai subir assim? Não pode, não tem como. Deus não permite, por quê? Esta pessoa que não santificou-se, ela irá corromper o céu. Por isso não tem como subir, não tem como morar, a não ser por misericórdia. Muitos que se arrependem, pedem perdão e vão para o descanso, que não é o céu, é abaixo do céu, para lá aprender e lutar para moldar o seu espírito para poder um dia subir. Só que a Santa Avó Rosa ganhou esse poder de santificar e purificar nosso espírito para fazer isso aqui na terra, enquanto estamos andando, comendo, nos vestindo, respirando. E esse poder, irmãos, é tão imenso que uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa condenada muitas vezes pela própria sociedade, ela tem o poder de trazer essa pessoa de volta, de moldar este espírito e fazer dela ou dele um santo. Pessoas com costumes, com palavreado, com vícios, com tanta coisa que não é boa, ela tem esse poder de ir ao encontro da nossa alma e consertando as coisas, curando as feridas, mudando os comportamentos. Por isso, separei alguns sentimentos para a gente falar sobre eles, com o propósito de entendermos melhor, para que, olhando para nosso espírito, possamos detectar se de repente estou com um desses sentimentos que não são bons. Por isso é importante a gente saber, porque às vezes eu sinto alguma coisa, penso alguma coisa, e eu não sei que aquilo está errado. De repente aquele sentimento não fui ensinado, não parei para meditar e acabo ficando com aquilo, e por desconhecer eu permaneço com aquilo e acabo sofrendo e tendo problemas. E a Santa Avó Rosa quer me ajudar, quer ajudar todos nós. Por isso separei esses sentimentos que o Santo Irmão Aldo citou nessa mensagem, para a gente falar sobre eles e trazer para o nosso coração e nos perguntar: será que de repente eu estou agindo assim? Será que de repente tem alguma coisa desses sentimentos que está me atrapalhando? Bom, raiva. O que seria a raiva? Sentimento que não é bom. É a pessoa que fica extremamente irritada, furiosa. A pessoa furiosa, por N motivos. Por um erro seu, por um erro alheio. E às vezes a pessoa está na razão, eu estou na razão, mas fulano errou. Então é o meu dia de fúria, eu fico furioso. A raiva não é de Deus.
Eu sei que alguns falam, é um sentimento natural. Eu não estou falando pela voz do mundo ou das pessoas. A sabedoria dos homens para Deus é loucura. Estou falando que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. A raiva não faz parte do céu. Não vem do Espírito de Deus. E, portanto, não é natural, porque Deus que nos criou e Ele não criou ninguém furioso. Não é algo que está ali na criação de Deus. Não. Veio por causa do pecado. Tudo que nós vamos falar aqui veio por causa do pecado. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho sangue para aguentar tudo. Não sou obrigado a aguentar desaforo. Paciência tem limite, como alguns dizem. E aí a pessoa se enche de raiva muitas vezes, fica furioso. Isso, irmãos, a gente precisa aprender a controlar. Por quê? Temos que buscar na Santa Avó Rosa o equilíbrio para mesmo em situações trabalhosas, de frustração, desprezo por parte de outra pessoa, alguém não fez o que eu gostaria que fizesse, ou fez algo para prejudicar, mesmo em situações assim, eu conseguir manter a calma. Isso é um espírito evoluído, santificado. Porque para a gente manter a calma em uma situação de estresse, uma situação que a gente está sendo ali muitas vezes prejudicado, precisamos da companhia da Santa Avó. E precisamos da certeza que um anjo está conosco ali, nos protegendo, nos dando tranquilidade, nos dando paciência e condições para a gente não ficar furioso, para a gente não ficar cego de raiva e tomar atitudes impensadas. Então, o que se espera de uma pessoa santificada? Pés no chão, mesmo diante do dragão. Eu não vou me desesperar, não vou ficar furioso, não irei ficar com raiva. Continuarei tranquilo, sereno, continuarei cantando e sorrindo com Deus. É isso que a Santa Avó Rosa espera e tem poder para nos dar. Somos fracos, mas com ela somos fortes. Somos fracos, mas com a Santa Avó Rosa nos tornamos fortes. O ódio é a repulsa, o desejo de destruir uma pessoa, é aquele sentimento de não suportar fulano ou ciclano, e muitas vezes desejar o mal. Isso não é de Deus. Deus não tem ódio nem mesmo do espírito das trevas. Não tem. Que quis destruir a raça humana e tem destruído muita gente. Ele não tem ódio. Não é um sentimento de Deus, não faz parte do céu. Então temos que lutar e ver se de repente não tenho ódio de alguém. Às vezes alguém que me prejudicou, que só lembrar nele estraga o meu dia. Só lembrar nela estraga o meu dia. Eu preciso consertar isso. Não posso ir adiando. Eu tenho que consertar. Dizem que com feridas que estão quietas a gente não mexe, mas tem que mexer. Porque se a gente não mexer agora, vamos mexer num leito de morte. Aí é pior.
porque não dá para entrar para o céu com feridas na alma, com feridas em nossa alma. A gente tem que se resolver. E quanto mais a gente espera, muitas vezes, quanto mais difícil fica para tratar aquilo. Às vezes um ódio de um familiar, de um pai, ou uma mãe, ou alguém que fez um mal, ou deixou de fazer o que deveria. Eu preciso resolver. E como eu faço isso? Buscando a ajuda da Santa Vó. Santa Vó Rosa, tem este ponto no meu espírito que eu preciso consertar. E não tem outro remédio a não ser o perdão. Eu não consigo. Só de pensar em fulano ou ciclano, já a pressão sobe, já me dá uma tremedeira, já perco o apetite. Eu não consigo, mas eu sei que a Senhora consegue me ajudar. Então me ajuda, Santa Vó, a tirar essa mágoa, a tirar esse ódio, a tirar essa vontade de esganar fulano ou ciclano. E me dê paz, me dê sabedoria. E eu tenho certeza, amados, que a Santa Vó Rosa, ela vai ajudar o irmão, a irmã a resolver. Sozinho a gente não consegue mesmo, não dá. Mas com a ajuda dela, ela vai fazer com que aquele sentimento de ódio vá embora para sempre. Vai embora para sempre. O ciúme é um medo de perder alguém, alguma coisa, ou aquela exclusividade. Sou tão apegado a tal coisa que se alguém olhar já arruma briga. Sou tão apegado a uma situação, a uma pessoa, se alguém imaginar passar perto, já arruma briga. A gente tem que cuidar, porque isso não é de Deus. Deus não é ciumento com o seu reino. Tanto é que Jesus disse: a excelência do discípulo está em ser semelhante ao mestre. E é dada a oportunidade a todos nós, não de sermos alguém que vai amarrar as sandálias de Jesus, mas ele disse: alguém que vai sentar à mesa e cear comigo. Como foi a Santa Vó Rosa, deu a ela a oportunidade, o galardão de estar com ele para todo sempre, estar ao lado de Deus. E quantos apostólicos já ganharam grandes galardões, como por exemplo o irmão Rinaldo, que o irmão Aldo mostrou a gente, a igreja, que ganhou o galardão de querubim. Mora hoje ele, o irmão Rinaldo, no trono de Deus, serve o Pai no céu. É dado essa oportunidade a nós, e Jesus fez questão de mostrar que o Pai quer dividir conosco a sua glória, o seu reino e o seu poder. Então, o ciúme não é dele, e a gente tem que orar e ver: será que eu não sou ciumento com as minhas coisas? Será que eu não sou ciumento com uma coleção de carrinhos que fica na minha estante? E se alguém mexer? E se alguém abrir uma portinha do carrinho que está na estante? Já vai arrumar briga comigo. Será que eu não sou ciumento com um jogo de louça que ganhei no casamento? Se alguém mexer, mexe comigo. Então fica ali guardadinho, ninguém toca. E eu falo essas coisas, irmãos, porque o irmão Aldo mostrou que irmãs, às vezes sofrendo, doente, por estarem presas, com ciúme de coisas tão pequeninas, e que não se desapegam daquilo, e aquilo toma conta do coração, porque o ciúme é um filhote de monstro, que se a gente não toma cuidado, nos devora. O ciúme é um filhote de monstro,
que se a gente não tomar cuidado, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e devora o nosso casamento, devora as nossas coisas, devora o nosso ministério e o nosso espírito. E por fim, amados, dentre os sentimentos que separei, vem a impaciência e a vaidade. Paciência. O mundo hoje é um mundo chamado mundo instantâneo, não é? Tudo é para ontem, tudo muito rápido, tem que fazer e é para já e tinha que ser feito. Mas quem é o dono de todas as coisas é Deus. Não adianta eu, homem ou mulher, querer ditar as regras das coisas, porque eu só ficarei frustrado e derrotado. Não adianta eu dizer, não, agora as coisas são diferentes. Olha como está o mundo, tem que acompanhar. Mas como agir, como ser neste mundo? De repente alguém pode dizer, não, mas cada um tem o seu jeito. O mundo hoje é estressado. O mundo hoje é impaciente. Eu tenho que acompanhar porque senão fico para trás. Eu tenho que acompanhar a correria do mundo, senão fico para trás. Deus, isso é importante a gente entender. Deus é longânimo. O que é longânimo? Pensemos na paciência. Multipliquemos a paciência por 1000. Isso é longanimidade. Pensemos na paciência, uma pessoa paciente. Multipliquemos a paciência por 1000. Isso é longanimidade. Deus é assim. E quem deve ser a nossa referência? O nosso Deus, não o mundo. Não o estresse do mundo. Não a correria do mundo. Por isso, já no tempo que Jesus esteve aqui, ele disse aos discípulos: parem, olhem os lírios do campo. Olhem os pássaros. E eu imagino alguns que estavam com ele, mas estão querendo prender Jesus, crucificá-lo e matá-lo. O mundo jaz no maligno, e o mestre vem falar para a gente, para ter calma, para perder tempo em ficar vendo a plantação, as flores, para perder tempo em ficar ouvindo os passarinhos. Aí o que Jesus ensinou: não se preocupe com o que comer. Mas se eu não preocupar com o que comer, eu passo fome. Se eu não preocupar com o trabalho, como é que eu vou pagar as contas? Eu vou perder a casa? Vou perder o financiamento? Ou vou ser despejado? O aluguel vai vencer? Aí Jesus: não se preocupe com o que comer, nem com o que se vestir. Deus cuida dessas coisas. Sabe, irmãos, se a gente não entende a vontade de Deus, só vai aumentar os remédios que tomamos na prateleira.
só vai aumentar a nossa derrota. Por quê? A impaciência e a agitação não são coisas de Deus. E isso traz transtornos para o corpo e para a alma. Por isso, estamos diante de uma sociedade estressada, doente, e em busca de algo que nunca vão encontrar. Porque o dono da paz é Jesus. Tanto é que ele disse: a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. Eu sou o dono da paz. Eu não compro a paz nos remédios, eu não compro a paz nos vícios, eu não compro a paz no mundo, mas a paz verdadeira e permanente vem de Jesus. Por isso que a Santa Avó Rosa recebeu dele o poder de dar a nós todos, o quê? Paciência. Paciência. Paciência para esperar a vontade de Deus. Eu quero um milagre? Queremos. Vamos orar, vamos nos santificar, mas vamos ter paciência para esperar a hora que o Pai vai nos dar. Ele vai dar. Eu não posso ficar: oh meu Jesus, o Senhor não me cura, ó Santa Avó Rosa, faz 10 anos que eu estou pedindo e nada. Vamos pedir a Santa Avó: Santa Avó, me dê paciência. Paciência para cuidar da família, paciência para cuidar dos meus pais, que já são idosos, paciência para cuidar de mim mesmo e para lidar com os meus erros, paciência para poder, em meio ao furacão, parar, respirar e olhar as rosas. Olhar as rosas. Que às vezes abriu um botão bonito no jardim de casa e a gente nem teve tempo de ver. Para um pouco, vai olhar a rosa. Vamos tentar sentir o perfume da rosa. Ouvir os passarinhos. E não nos preocuparmos tanto com as coisas. Não queremos ter o controle de tudo. Não, deixa para o Pai controlar. Deixa para Santa Avó Rosa controlar, deixemos. E nos preocupemos em nos alimentarmos das bênçãos que a Santa Avó Rosa tem para nos dar. Concluindo, nós temos um ponto importante que, se não tomarmos cuidado, a gente pode falhar, que é a vaidade. O que é vaidade? É o desejo imoderado de atenção. Então, eu tenho que postar no Facebook a foto da minha viagem, porque eu preciso de likes. Eu tenho que postar o carro novo que comprei, eu tenho que falar, porque eu necessito de atenção, eu necessito de bajulação, eu necessito que fulano fale: ó, você conseguiu, você foi. Eu tenho que colocar tal roupa, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que me vestir ou ter o meu corpo assim ou de tal forma. A vaidade é o desejo imoderado de se aparecer, de ser bajulado. Então a gente precisa olhar, irmãos, porque ela cerca
vários pontos da nossa vida. E aí eu tenho que pedir sabedoria à Santa Avó. Será que isso que eu vou fazer não é vaidade? Não estou querendo ser amostrado. Não estou querendo ser amostrado. Ou mostrar demais. Para que eu vou falar isso? Para que eu vou comprar aquilo? Para que eu vou agir dessa forma? Será que não é vaidade? E o que Deus não tem é vaidade. E a gente via isso no Santo Irmão Aldo. Ele não falava, eu tenho o poder de Deus nas mãos, eu posso fazer aquilo outro. Não. Em contrapartida, ele mostrava humildade. Humildade. Não dizia, não ficava exibindo o que tinha nas mãos, o que era. Não. Como disse Jesus, chegue e não busque o primeiro lugar. Chegue e sente no último. Espere alguém te convidar para sentar no primeiro. Mas chegue simples e Deus te honrará. Sejamos simples e Deus nos honrará. Tudo isso, irmãos, a Santa Avó Rosa tem poder de fazer conosco. Então, se eu quero perdoar, se eu quero amar mais, se eu quero deixar o ciúme de lado, se eu quero ser mais paciente, se eu quero ser humilde, não quero ser orgulhoso, não quero ser vaidoso, tudo isso a Santa Avó Rosa pode moldar, pode nos ajudar a sermos pessoas melhores, desde que a gente queira, desde que a gente aceite e busque, dizendo, Santa Avó, me faça uma pessoa melhor, Santo Irmão Aldo, molde o meu espírito, para que eu seja a semelhança de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e enquanto eu estiver aqui na terra, que eu possa ser a luz do mundo e o sal da terra, e que as pessoas possam olhar para mim e dizer, aí está um cristão, um apostólico, aí está uma pessoa que pelas suas ações representa o reino dos céus, representa o reino dos céus. É esse o verdadeiro testemunho. Quando no trabalho as pessoas vão dizer, nossa, que paz que o irmão tem, que paz que a senhora tem, sempre que a senhora está, não tem briga, tudo se resolve, não tem fofoca, aí sim, nós estaremos, é uma medida, é um termômetro, porque falar é bonito, não é? É bonito, mas e a vida lá? Dentro de casa, com os filhos, com o esposo, a esposa, com os pais, no trabalho, aí que é o campo de prova real. Eu vou mostrar o que sou, e vou analisar o que sou. Então que a gente pense nisso, meu Deus, como eu sou lá no trabalho, como as pessoas me enxergam, será que tudo isso que a Santa Avó Rosa pode fazer, eu tenho sido? Lá no trabalho, lá em casa, com os filhos, com os pais, que a gente pense em tudo isso, sabendo que a Santa Avó Rosa tem todo o poder para nos fazer pessoas melhores. E se ainda não somos, é porque não queremos. Não queremos. Se ainda eu não sou, é porque eu não quis. Não tem outra desculpa. Eu já tenho 10 anos de igreja, eu já tenho 20 anos de igreja, eu já tenho 30 anos de igreja, eu já tenho 50 anos de igreja, e se eu ainda não melhorei, é porque eu não quis. Jesus bateu a porta e eu ainda não abri. A Santa Avó Rosa bateu a porta, eu só abri um tiquinho, pouquinho. Não abri tudo,
porque se eu tivesse aberto, a minha história, já seria outra. Concluindo nosso culto de domingo, vamos ouvir pelo coral o hino O Bom Samaritano. No caminho desta vida, caído, ferido, eu estava. Muitas pessoas que ali passavam indiferentes me olhavam. Caído, ferido, em agonia, os homens que ali passavam me olhavam. E a passos largos seu caminho seguia. A cada segundo, a cada momento, mais ia aumentando o meu sofrimento. Aos poucos ia morrendo, pois eram muitos os meus ferimentos.
Amém. Queridos irmãos e irmãs, jovens, crianças, muito obrigado pela presença de todos, o carinho, a reverência. Agradeço o trabalho do coral, os hinos maravilhosos que os irmãos, as irmãs apresentaram, tocaram. Agradeço os nossos irmãos obreiros, diaconisas, que com muito carinho cumpriram a missão. Tenham todos uma semana muito feliz, muito abençoada e logo, logo, dia 14, 15 de março, a nossa festa, 50 anos da nossa congregação de Duartina, serão momentos gloriosos, uma programação especial a cargo do coral com a Santa Comunhão. Eu convido a igreja para ficar em pé, nós vamos orar. Orar é bom, se a gente puder orar sempre, os mais jovens principalmente, de manhã, durante o dia, porque é uma forma da gente conversar com os santos. Orar é bom. E que nessa oração final a gente peça o que queremos para a semana. É importante, às vezes a gente ora em alguns momentos por costume. O pastor vai orar e eu ergo as mãos, e a gente percebe isso porque alguns estão olhando no relógio, conversando, desatento, e não dá para orar assim, né? A oração com fervor é aquele momento em que eu separo para falar com a avó, para falar com o irmão Aldo, falar de coração. De coração. Então, se a gente puder ter esses momentos, e são poucos, né? Alguns minutos no início da reunião, alguns minutos agora, se desprender de tudo, não nos preocuparmos com nada e falar com o irmão Aldo, falar com a avó aquilo que a gente está precisando. Alguns não recebem ou até já morreram porque não sabem orar direito. Não sabem orar direito. Oremos. Santa Vó Rosa, Mãe bendita, obrigado pela reunião gloriosa que a Senhora nos presenteou. Obrigado pela presença dos anjos santos, profetas, apóstolos, do coral de anjos pequeninos. Obrigado pela presença do Santo Irmão Aldo, pela visita da Senhora Santa Vó Rosa, da Senhora Virgem Maria, pela presença do nosso Pai, de Jesus e do Divino Espírito Santo. E agora, indo para os nossos lares, começando uma semana de triunfo, de vitórias, eu peço, Virgem Maria, que a Senhora cuide das jovens que aqui estão, dos jovens, das crianças, das mães, protegendo, livrando dos perigos desse mundo, das pessoas mal intencionadas e afastando as tentações, aquilo que o mundo muitas vezes tenta impor na vida dos filhos de Deus para desviar do caminho do bem, principalmente nesses dias em que o pecado é tão grande e o mal se manifesta de uma forma tão grande no mundo. Que a Senhora Virgem Maria possa proteger cada irmã e irmão que aqui estão, afastando as influências do mal e dando a eles uma semana feliz, cheia de gozo, paz, de saúde e de vitórias. Santa Vó Rosa, muitos são os pedidos que estão sendo feitos por saúde, meus irmãos pedem por ajuda no trabalho, na família, pedem por entes queridos, pessoas que se desviaram do nosso caminho, mas que meus irmãos estão lembrando delas e pedindo por alguns que não são da igreja, parentes seus, amigos,
mas que meus irmãos querem o bem delas e pedem: ó Santa Avó Rosa, atenda cada clamor, cada pedido que está sendo feito agora. Que a Senhora, com o poder que possui de curar toda enfermidade, de dar alívio às dores, de afastar os maus espíritos, os trabalhos do inimigo, de unir famílias, de converter corações, de mudar pensamentos, que com essa glória e poder que a Senhora tem, Santa Avó Rosa, a Senhora faça grandes milagres, sinais em nosso meio, atendendo os pedidos, os clamores dos meus irmãos e das minhas irmãs, dos jovens que aqui estão. Aos nomes que estão sobre o altar, eu peço ao Senhor, Santo Irmão Aldo, que abençoe cada pessoa que foi lembrada e aqui está, dando a essa pessoa vitória, dando a essa pessoa saúde, a solução para os problemas, e que possam eles em breve testemunhar o quão bom é ter a proteção e o amparo do Senhor, Santo Irmão Aldo, e da nossa santa e querida Avó Rosa. Querida igreja, crianças, jovens, mães, pais, irmãos de mais idade, concluindo o nosso culto de domingo, após uma linda reunião, lindos hinos, com muita alegria e fé, recebamos nós todos juntos a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do Divino Espírito, e que o Espírito Santo de Deus possa revestir nossa alma de fé, de humildade, de paciência e de amor, e que sejamos luzes a brilhar neste mundo cheio de trevas. Recebamos de Jesus, amados, o perdão para as nossas dívidas, assim como a gente perdoa as pessoas que estão nos devendo. Recebamos da Virgem Maria paciência e condições para sermos fiéis até o fim de nossa vida. Recebamos esta força da Virgem Maria e essa perseverança para que um dia recebamos a coroa da vida eterna. Recebamos da Santa Avó Rosa saúde para o nosso corpo, alívio para as nossas dores e coragem para a gente carregar nossa cruz com classe, cantando e sorrindo para a vida e para o céu. E por fim, recebamos nesse momento do Santo Irmão Aldo, que está aqui conosco. Recebamos dele um abraço repleto de força, de coragem, de amor, de felicidade, lembrando das palavras que ele nos deixou. Minha filha, meu filho, confia na Santa Avó Rosa, confia em mim, irmão Aldo, e tudo em sua vida, em nossa vida, dará certo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, vão com Deus.